Graça e paz, queridos irmãos, amigos, que o amor de nosso Senhor seja sobre a tua vida e que mais esta noite o Espírito de Cristo esteja sobre nós, nos conduzindo para mais esse culto de louvor e de adoração ao nosso Deus, que nós iniciamos fazendo a leitura do Salmo de número 126. Salmo de número 126. Assim nos diz o texto: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E a nossa oração nesta noite é para que o Espírito de Cristo opere de forma poderosa no coração de cada um de vocês que estão nos acompanhando nesta noite. Por isso cantaremos o hino de número 86, que faz esse pedido: Senhor, opera em nós, quebranta-nos, transforma-nos, consola-nos. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Cantemos o hino de número 86 do nosso inário. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos, Espírito do eterno Deus, opera em nós. Adoremos ao Senhor, queridos, com uma palavra de oração. Senhor, nós te adoramos porque o Teu Espírito habita em nós, porque o Teu Espírito nos conduz a orarmos, porque o Teu Espírito nos conduz a adorar ao Teu santo nome e porque o Teu Espírito nos ilumina para que façamos aquilo que é da Tua vontade. Senhor, nos conduz em mais este culto, que nós possamos prestar um culto público a Ti, que o Senhor se agrade de nós, que não apenas os nossos lábios, que não apenas a nossa mente, mas que também o nosso coração se abra nesta noite, para que juntos possamos engrandecer ao Teu santo nome. Nós oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Para esse nosso momento de confissão, nós leremos a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 12. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 12. Nós leremos os versículos 9 a 21. Romanos, capítulo de número 12, versículos 9 a 21. Assim nos diz o texto, leitura nos preparando para o momento de confissão. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes.
compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E, queridos, é verdade que muitas vezes nós procuramos retribuir o mal que nos fazem com o mal também. Nós procuramos, às vezes, retribuir as palavras de ofensa que nós recebemos com outras palavras de ofensa. Os atos de maldade que fazem a nós queremos retribuir da mesma forma. Mas uma vez que nós somos povo de Deus, que nós somos chamados para sermos o povo que faz a diferença, o povo que é o sal da terra e que é a luz do mundo, o nosso chamado é para que nós possamos pagar o mal que nos fazem com o bem, retribuir o ódio com amor, retribuir as palavras de ofensa com palavras mansas, retribuir a injustiça com justiça. É certo que muitas vezes não é fácil, porque isso é feito a pessoas que são de carne, de osso, e que também sentem o seu coração dolorido. Mas o chamado que Deus tem para nós é este, de retribuirmos o mal com o bem. E é por isso que nós, muitas vezes, ainda que sejamos chamados para isso, nós não conseguimos fazê-lo. E vamos pedir perdão a Deus agora. Vamos pedir perdão a Deus, porque precisamos sim fazer da mesma forma com que Cristo Jesus nos ensinou. Olhar para as pessoas com olhos de amor, de bondade e de mansidão. Oremos e peçamos perdão a Deus por todas as vezes que nós agimos durante essa semana, durante até mesmo o dia de hoje, contra o ensinamento que Jesus Cristo nos deu. Senhor, nesse momento nós pedimos que o Senhor perdoe-nos, ó Deus. Perdoe-nos porque a nossa vontade muitas vezes é retribuir o mal com o mal. A nossa vontade muitas vezes é retribuir palavras de ódio com palavras de ódio também. Muitas vezes nós fazemos aquilo que envergonha até mesmo o ímpio, Senhor. Nós pensamos coisas que até mesmo envergonhariam aqueles que não têm compromisso contigo. Porque nós ainda temos a nossa natureza corruptível, ó Deus. E é por isso que nós humildemente te pedimos que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor entenda, Senhor, como de fato o Senhor entende a nossa fraqueza, a nossa pecaminosidade. E que a Tua graça nos alcance nesse momento. Que a Tua bondade e que o Teu amor nos alcance. E que o Teu perdão seja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 4,
versículos 13 a 23, para esse momento de gratidão. Provérbios capítulo 4, versículos 13 a 23, para esse momento, o qual nós reconhecemos que Deus olha para nós e nos abençoa de uma forma especial, porque Ele nos conduz para que nós não hajamos segundo os ímpios agem, mas ainda que nós muitas vezes tropecemos uma vez aqui, outra vez lá, Ele nos conduz pela vereda dos justos. E é por isso que nós somos gratos a Ele. Provérbios capítulo 4, versículos 13 a 23, assim nos diz o texto: retém a instrução e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da iniquidade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos e inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o teu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Antes de nós orarmos a Deus, queridos, com esta oração de gratidão, que diz efetivamente que as instruções do Senhor nos conduzem para um caminho de vida, nós vamos cantar um hino que fala exatamente sobre isso. Que nós, uma vez que nós podemos caminhar nos caminhos de vida, é por causa de um motivo. E o motivo é a graça excelsa do Senhor, ela nos alcançou. E ela nos alcançou por causa do sacrifício de Cristo, que nos redimiu. E este sacrifício faz com que nós coloquemos a nossa fé e o nosso amor alicerçado no bom Salvador. E o bom Salvador é Jesus, o Cristo. Hino de número 93, queridos. Cantemos com muita alegria. Logo em seguida, após cantarmos o hino de número 93, nós vamos retornar, faremos uma oração de gratidão a Deus. E logo em seguida, vocês ouvirão uma canção, preparando o nosso coração para a exposição do texto. Cantemos, hino de número 93, façamos uma oração de gratidão e logo em seguida, ouçamos uma canção preparando o nosso coração para a exposição da palavra do Senhor. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a faz viver, é pela fé que vou viver. Em cada trânsito a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
A sua graça é muito real, abrigo traz do temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Agradeça a Deus porque a graça dele chegou ao teu coração. E a graça do Senhor para nós é maior do que a nossa própria vida. Senhor, nós somos gratos porque a tua graça a nós é uma realidade. Não é algo abstrato que nós não podemos sentir, nem algo imaginário, mas, Senhor, a tua graça ela nos alcança, a tua graça ela nos abriga quando nós estamos passando pelas nossas dificuldades, quando nós somos tentados, quando nós muitas vezes somos levados a fazer as coisas que nós não deveríamos fazer, mas ainda assim a tua graça está conosco. E essa graça ela só nos alcança porque o Senhor olhou para nós através dos olhos da pessoa de Cristo Jesus, o nosso maravilhoso Redentor. Senhor, o nosso coração se enche de gratidão por isso. E nós somos felizes, porque se nós temos a Tua graça sobre nós, nós temos algo que é maior do que a nossa própria vida. E se nós damos valor à nossa vida, ainda mais a Tua graça que nos alcançou. Senhor, que o nosso coração esteja dia a dia gratos, porque esta maravilhosa graça foi entregue gratuitamente a nós, sem pedir nada em troca, sem pedir nenhum ato, sem pedir nenhum sacrifício, sem pedir absolutamente nada. E nós só devemos abrir o nosso coração e recebê-la. Nós te agradecemos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais. Eu te
esperança. Santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. A mensagem de hoje, queridos, está baseada no texto do evangelista Lucas, capítulo de número 18. Faremos a leitura dos versículos 18 a 30. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, capítulo de número 18. Leremos os versículos 18 a 30. Peço que os amados irmãos, após a leitura, não fechem as tuas Bíblias, mas mantenha-as aberta, porque nós voltaremos ao texto algumas vezes. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 30, assim nos diz o texto. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que ouviram disseram: sendo assim, quem poderá ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Pai das luzes, nós pedimos que o Senhor clareie para nós o sentido das Escrituras. Nós pedimos que os teus filhos abram agora não apenas as portas dos seus ouvidos, mas abram também, ó Deus, as janelas do coração. Senhor, nós temos a certeza que todas as vezes que nós lemos as Tuas Escrituras e que nós pregamos com fidelidade ao próprio Cristo que está falando ao nosso coração. Por isso, ó Deus, não permita que eu mesmo atrapalhe a obra do Teu Espírito no coração dos Teus filhos.
Conduza-nos, ó Deus, em mais esta noite. E que as Bíblias que foram abertas aqui possam fazer com que o próprio Cristo se levante do livro e fale ao nosso coração. Ó Deus, que Tu fales desde aqueles que já são antigos de igreja, como aqueles também que estão ouvindo essa mensagem pela primeira vez. E que Cristo Jesus seja exaltado neste lugar e que faça morada cada vez mais em nosso coração. E que nós aprendamos a amá-lo através da explicação do texto. Que nós aprendamos a colocar Cristo Jesus como prioridade em nossa vida. Em nome dele, Senhor Deus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Leibniz, um filósofo e matemático alemão, ele escreveu no ano de 1710 ensaios sobre a Teodiceia, sobre a bondade de Deus, sobre a liberdade do homem e sobre a origem do mal, que descrevia algumas questões sob uma ótica racionalista, no sentido de, através do pensamento filosófico, desvendar-se alguns dos mistérios do Criador. C.S. Lewis, professor universitário, escritor, filósofo, literata, poeta, crítico literário e teólogo irlandês. Ele escreveu no ano de 1940 sobre o problema do sofrimento, que aborda questões sobre a onipotência divina, sobre a bondade divina, sobre a maldade humana, sobre a queda do homem e também sobre o sofrimento humano, tendo por objetivo lançar luz sobre essas questões tão antigas, tão estudadas, tão debruçadas sobre teólogos, por filósofos, por poetas, por escritores. Outro livro, também escrito por Benjamin Blech, no ano 2006, um rabino que tem como título Se Deus é bom, por que o mundo é tão ruim? E ele parte da ideia de que nós não podemos simplificar o assunto reduzindo a apenas uma ou outra resposta, mas que nós devemos olhar e observar o sofrimento sob diversos prismas, para, quem sabe, chegarmos à compreensão do porquê algo ruim está acontecendo. Um outro livro também, escrito no ano de 1981, também por um rabino, Harold Kushner, tem como tema quando coisas boas acontecem, quando coisas ruins acontecem com pessoas boas, que ele escreve após perder um filho com uma terrível doença que fez com que as pessoas que têm essa doença, elas envelhecem 7 vezes mais rápida do que uma pessoa normal, uma doença raríssima. E nesse livro ele tenta contar aos seus leitores que, apesar de Deus ser onipotente, Ele é um Deus bom, porque as pessoas sofrem, mas ainda assim Deus as ajuda. Quando nós olhamos aqui as frases que Jesus apresenta através desse texto, as frases são colocadas como se houvesse uma tendência de o ser humano achar que ele pudesse, por algum mérito pessoal, por algum atributo em si mesmo, ser uma pessoa boa. E nessa perícope, nós vemos que Jesus fala sobre um homem rico que quer, por suas próprias atitudes, herdar a vida eterna. Mas é interessante que na perícope imediatamente anterior, algumas pessoas traziam os seus filhos para que Jesus as abençoasse. E os discípulos falam o seguinte: olha, não tragam as crianças, para que as crianças não incomodem o mestre.
E Jesus se vira para os seus discípulos e fala assim: deixe essas crianças serem trazidas até a mim. E o texto, o criança aqui, é como a forma de crianças de colo serem trazidas. O termo crianças aqui no grego não é crianças que vinham andando, mas crianças que literalmente eram levadas pelos seus pais, crianças provavelmente ainda que mamavam no peito. E quando os seus discípulos tentam impedir esses pais, essas mães, Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. É interessante que esse texto é imediatamente anterior ao texto que nos fala sobre este homem de posição. A situação é de um camarada aqui que chega próximo de Jesus, se enche o peito, cheio de justiça própria, cheio de... como se fosse uma espécie de religioso que bate no peito e diz assim: eu sou crente desde o berço, eu já caminho na igreja já há mais de 30 anos, eu nasci na igreja, quem colocou aqui a pedra fundamental foi o meu tataravô, há 120 anos atrás, é por isso que eu faço parte dessa igreja e eu sou um dos que posso mandar na igreja. Eu dou o dízimo e dou as minhas contribuições e somente o meu dízimo paga o aluguel da igreja. As minhas contribuições são as maiores contribuições, uma das maiores contribuições daqui, por isso eu posso fazer o que eu quero na igreja. O meu conhecimento é um conhecimento maior do que o professor da escola dominical. Esse professor aí é um professorzinho mequetrefe que está começando agora e não sabe lá muita coisa. Os líderes aqui que administram essa igreja, eles não sabem de nada. Aquele ali mal sabe falar o português direito, eu tenho muito mais capacidade do que ele. Aquele pastor, imagina, aquele pastor ali, ele prega uma pregaçãozinha lá, meia boca, e eu pregaria muito melhor do que ele, e por aí vai. Mas ainda com todos esses predicados que uma pessoa arroga para si como se ela tivesse, ou como de fato ela até pode ser que tenha, o problema maior de tudo é que essa pessoa, apesar de frequentar a igreja a vida inteira, até de exercer cargos, infelizmente ela ainda não teve um encontro com Cristo, porque ela é apenas mais uma religiosa. Ela não é aquela que se permitiu que Cristo mudasse e moldasse o seu coração para que ela passasse a viver uma vida no amor de Cristo, olhando para as pessoas não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Como Paulo diz, olhando para as pessoas como se elas fossem, que de fato são superiores a nós mesmos. Porque isso é um tremendo infortúnio, você olhar para as pessoas achando que a tua posição social é mais evidente, por isso você é superior a elas, porque as tuas posses são superiores a elas, porque a tua condição religiosa é maior do que a condição delas, e por isso você pode olhar por cima para as outras pessoas. E muitas vezes alguém que está tão perto de Deus, que trabalhou anos para as coisas de Deus, mas na verdade, de fato, ela nunca experimentou um verdadeiro arrependimento, recebe o aplauso das pessoas porque provavelmente fez alguma coisa grandiosa, e aí por isso ela conta para todo mundo, e aí, na verdade, ela está fazendo isso não é para a glória de Deus, mas é para se aparecer. E de fato, essa pessoa nunca experimentou um mover do Espírito de Cristo em sua vida e nunca permitiu um verdadeiro agir de Cristo no seu coração. Ela não passa de uma pessoa religiosa. Nesse texto que nós vemos, nós temos o exemplo de alguém que é um verdadeiro religioso em Israel. Aliás, esse homem ele não é um qualquer. Vejam só os predicados desse homem que Lucas narra para nós. Em primeiro lugar, ele é um certo homem, mas é um homem de posição. Ele é alguém que pertencia à elite de Israel. Ele era alguém que se destacava na sociedade.
Ele era um homem culto, que provavelmente conhecia a Torá a fundo, até porque nós vamos ver mais à frente que ele, desde pequenininho, ele diz que obedecia à lei de Deus, e pelo jeito ele obedecia, inclusive, os pormenores. E ele é um homem culto porque Jesus se vira para ele, no versículo 20, e fala assim, sabes os mandamentos, ou seja, você conhece a Torá, você conhece a lei judaica, a lei moral, você conhece a lei judaica legislativa, você conhece a lei cultural, você sabes os mandamentos. Mas como se não bastasse ele ser um homem de posição e ele ser um homem culto, ele também tem uma boa posição financeira, porque o texto finaliza com essa informação no final do versículo 23, que diz assim, porque ele era riquíssimo. Mas eu quero chamar a tua atenção, é por isso que eu pedi para que você mantivesse a tua Bíblia aberta, para os versículos 18 e 19, quando aquele homem se aproxima de Jesus, e aí ele se vira para Jesus, quando o texto fala, certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre. Na verdade, bom mestre não era uma saudação usual utilizada no judaísmo. Essa saudação daquele homem era uma bajulação. Ele não estava saudando Jesus, ele estava bajulando Jesus. E Jesus aqui no versículo 19 dá uma resposta à altura, porque ele chama o homem para que reconsiderasse essa afirmação. Ele diz o seguinte, versículo 19, por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão um que é Deus. E aí nós vemos aqui que Cristo não diz o seguinte, olha, não é que é errado você me chamar de bom, mas você deve refletir sobre o que você realmente acha que é ser uma pessoa boa, porque Jesus sabia que ele se achava, Jesus sabia que ele se achava o cara, Jesus sabia que no fundo, no íntimo dele, ele achava que ele se sobressaía sobre tudo e sobre todos. E aqui Jesus, quando Jesus diz a ele no versículo 20, ninguém é bom senão um que é Deus, e aí logo em seguida no versículo 20, sabe os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Qual que é a resposta dele? Ah, Jesus, isso aí eu tiro de letra, isso aí eu faço desde menininho, isso aí eu faço desde a época que eu assistia a aula da escola dominical, lá na igreja presbiteriana de Jerusalém, quando os professores da escola dominical davam aula e eles faziam as perguntas, eu já sabia, era tudo. A Torá eu já sabia de ponta a ponta. Com 11 anos de idade eu já tinha a Torá totalmente decorada. E aí a resposta que Jesus dá para ele, na verdade ele está dizendo o seguinte, assim como Paulo disse quando ele escreve à igreja de Filipe, no capítulo 3, versículo 6, Paulo dizia o seguinte, olha, quanto à lei eu era irrepreensível, porque eu conhecia absolutamente tudo, mas ele fala o seguinte, depois que eu conheci a Cristo, eu considero todo esse conhecimento sem o Espírito de Cristo refúgio, lixo, que na verdade é uma outra palavra que Paulo quis utilizar aqui, mas o tradutor ele usou de uma tradução um pouco mais amena, e se nós ouvíssemos aquele homem, estivéssemos ao lado dele e ouvíssemos aquele homem dizer para Jesus, nós falaríamos assim, uau, puxa vida, esse realmente é um cristão de verdade, né? Esse ele conhece, em primeiro lugar ele já tem uma posição social elevada, em segundo lugar ele é culto, terceiro lugar, ele tem dinheiro, né? E nós erramos porque achamos que todas as pessoas que têm dinheiro são pessoas que foram abençoadas por Deus, porque aí são pessoas prósperas, e nós caímos nesse erro
da mesma forma que muitas vezes nós erramos porque achamos que a pessoa que não tem dinheiro são pessoas que não têm Deus na vida. E aí as pessoas falariam assim, puxa vida, olha, esse homem aí de posição que sequer o texto fala o nome dele, nós falaríamos o seguinte, olha, esse realmente é um homem que está no topo de todas as coisas, né? Posição, conhecimento, situação financeira. Mas Jesus conhecia, assim como Ele conhece o teu e o meu coração, Jesus conhecia o coração daquele homem. E aí Jesus diz para ele o seguinte, olha, que bom, você está no caminho certo, mas falta uma coisinha para você ainda. Você vai, versículo 22, vende tudo que tens, dá aos pobres, e aí você vai ter um tesouro nos céus. E aí sim, você vem e você me segue. E aí o que diz o versículo 23, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. É claro que nós também aqui, nós não estamos fazendo, e nós jamais faremos uma apologia à pobreza absurda, à pobreza franciscana, que os ricos não entrarão no reino de Deus. Nós sabemos que não se trata disso. Nós sabemos que a nossa riqueza pode estar tanto nos nossos bens materiais, como pode estar no nosso trabalho. A nossa riqueza pode estar tanto nos bens materiais, como pode estar também na nossa família. Nós podemos muitas vezes olhar para o nosso cônjuge, olhar para um filho, olhar para um neto, olhar para alguma coisa e colocar esta coisa ou esta pessoa no lugar do próprio Deus. Não se trata apenas de riquezas, embora que muitas vezes a riqueza dão efetivamente mais ênfase nessas questões, porque muitas vezes as pessoas que têm riquezas acreditam que não precisam de Deus, e que Deus abençoe, que Deus envie para a Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão 10 milionários para que nós possamos investir na pregação do Evangelho, para que nós possamos investir em obras assistenciais, para que nós possamos duplicar o número de missionários que nós auxiliamos. E se você é rico, que Deus te abençoe também e que você prospere cada vez mais diante de Deus. Só não esqueça de que você dará contas a Deus por aquilo que você tem feito das suas riquezas. E a explicação que nós temos aqui, quem dá para nós é o evangelista Mateus, no capítulo 6, versículo 21, que diz assim: onde estará o teu tesouro, ali também está o teu coração. O teu tesouro não significa questões materiais, mas o teu tesouro significa aquilo que você coloca o teu coração, que você deposita as tuas confianças, que você deposita a sua esperança. E se você deposita a tua confiança em uma pessoa, o dia que essa pessoa pisar na bola, você ficará frustrado com ela, porque você esquece que essa pessoa ela pode falhar com você. A riqueza, aqui no texto, ela foi mencionada por Jesus porque os ricos são tentados a confiar nas suas riquezas. É por isso que após o homem ter se retirado dele, Jesus diz aqui nos versículos 24 e 25, Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aí começa uma conversa, um diálogo interessante entre Jesus e entre os seus discípulos, a partir do versículo 26, que diz assim: e os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E aí Jesus responde: mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E aí quando Pedrão ouve essa resposta de Jesus, ele se vira para Jesus e diz assim, versículo 28, e disse Pedro: eis que nós deixamos a nossa casa e te seguimos. Na verdade, Pedro aqui estava querendo dizer mais ou menos o seguinte para Jesus: olha, Senhor, nós deixamos a nossa casa, nós deixamos a nossa família,
eu deixei até a minha sogra, que eu me dava bem com ela, que ela era como se fosse uma mãe para mim, e eu te segui. Qual que é o lucro, Jesus? Que vantagem Maria leva em te seguir, Jesus? Pedro, na verdade, estava ali interessado em uma barganha com Jesus, porque ele queria saber o seguinte: olha, o que eu ganho em te seguir? Aliás, alguns dizem que a nossa soteriologia, né, que nos ensina acerca da nossa salvação, que é uma soteriologia meio arrogante, né? O nosso pensamento teológico acerca da salvação é absurdo, porque nós achamos o seguinte: uma vez que nós somos salvos, uma vez que fomos chamados para fazer parte da família da fé, que se nós realmente somos chamados por Deus, nós não temos como perder a salvação. Na verdade, o que nós ganhamos de Deus, que é maior do que todas essas coisas, é exclusivamente a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque aquele que realmente é salvo, se você é salvo por Cristo, você não vai perder a tua salvação, porque você vai procurar viver uma vida que glorifique a Deus. Nos teus atos, nas tuas palavras, nas tuas decisões, nos teus caminhos para com a tua família, no teu local de trabalho, nos teus estudos, na tua roda de pizza com os amigos, quando você está com eles. Você realmente que é de Cristo procura viver uma vida que glorifique a Deus. É por isso que nós que acreditamos que em Cristo Jesus somos salvos, nós não perdemos a nossa salvação, porque nós não apenas ganhamos e achamos que está tudo bem, tudo bom e a vida continua. Não! Nós vivemos toda uma vida dedicada a Cristo 24 horas por dia. O pecado para nós não será mais uma regra, mas é uma escorregada que nós damos uma vez aqui, a outra vez lá. E é por isso que, graças a Deus, a nossa salvação não depende de nós, mas depende exclusivamente de Cristo. Por isso que Jesus diz aqui no versículo 27, os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. A nossa natureza, a todo momento, quer odiar, quer mentir, quer enganar, quer trapacear, quer pagar o mal com o mal, quer responder à altura àqueles que nos ofendem, quer dar o troco àqueles que muitas vezes nos prejudicam no trabalho. Essa é a nossa natureza. Por isso que Paulo dizia que a nossa luta é uma luta diária, constante. É por isso que muitas vezes que você é ofendido, a tua reação imediata é ofender também. A nossa luta contra o pecado ela é diária. E fala a verdade, uma vez ou outra a gente erra mesmo, uma vez ou outra a gente acha que o que estão falando contra nós é tão pesado que a gente vai na onda e acaba saindo, como dizem por aí, saindo do salto. E nós erramos, e nós pecamos, e nós caímos. Mas a diferença é que esse pecado que nós às vezes cometemos é um deslize, não é uma regra. E logo em seguida, quando nós cometemos esse pecado, é como se acendesse aquela luzinha vermelha. E nós, ainda que seja no dia seguinte, muitas vezes na mesma hora, mas ainda que seja no dia seguinte, nós nos aproximamos e falamos assim: olha, eu errei, me perdoa. Eu estava certo, tá bom? Mas não devia ter falado isso. E você pede perdão, porque você sabe que o teu pecado, em primeiro lugar, ofendeu a Deus. E em segundo lugar, ofendeu a pessoa. É por isso que a graça de Deus, que nós falamos no decorrer do culto desta noite, é por isso que a graça de Deus, ela nos alcança, como diz o apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Efésios, no capítulo 2,
versículos 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Por isso, meu irmão, que nós temos que achar que nós temos que parar de deixar que nós somos bons demais. Nós temos que parar de achar que porque nós tivemos uma atitude boa, olha, hoje eu já fiz o meu ato bom, como alguns até brincam, né? Hoje eu já fiz o meu gesto de bondade, posso até morrer que já vou para o céu. Não, a nossa salvação já foi conquistada por Cristo Jesus. E uma vez que a nossa salvação já foi conquistada, o nosso dever como cristãos é vivermos atos de bondade dia após dia. A nossa salvação não é pelo que nós fazemos, mas a nossa salvação é pelo que Cristo fez. Aliás, o último livro que nós mencionamos, quando coisas más acontecem com pessoas boas. O Dr. Sproul, ele certa vez deu uma gargalhada e fez um comentário sobre o título desse livro, dizendo o seguinte: quando coisas ruins acontecem com pessoas boas, isto só aconteceu uma vez na história da humanidade. E esta pessoa boa se ofereceu a nós como sacrifício. Amém. Nós vamos ouvir mais uma canção e logo em seguida eu retorno, faço uma oração, vocês ouvirão o pós-lúdio e eu retornarei com alguns breves recados. Celebrai com júbilo, Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo, Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Amém. Senhor, nós te adoramos pela tua bondade, Senhor. Nós te adoramos porque a tua bondade nos alcançou. E se nós estamos aqui esta noite, ó Deus, se os meus irmãos estão assistindo conosco esse culto, não é porque nós somos bons. Não é porque o Senhor olhou para mim e viu que eu era bom, que eu tinha bondade em mim mesmo. Mas é porque essa bondade que é tua me alcançou. E é por isso que nós somos gratos a ti, ó Deus, porque essa bondade também alcançou aqueles que estão nos assistindo.
Que o Senhor abençoe a cada um deles, as suas famílias, que essa semana que se inicia, ó Deus, que nós possamos sermos não apenas alvo da Tua bondade, mas sermos canais da Tua bondade também. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia flua através de nós, as pessoas que encontrarmos no nosso trabalho, na nossa vizinhança, e que nós sejamos bons até na nossa família também, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso soberano Salvador, Jesus o Cristo, e o eterno consolo e a eterna comunhão do seu Espírito, seja sobre vós e sobre vós permaneçam, e permaneça sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós, pelo que farás em Queridos, nós queremos dar alguns breves recados. O primeiro deles é que quarta-feira agora nós temos a nossa reunião de oração, UPH e SAF. Essa reunião é uma reunião a qual nós nos dedicamos, temos uma breve meditação do texto e nos dedicamos a um momento maior de oração com os nossos irmãos. E essa oração é transmitida através do Google Meet. Se você quer receber o link, mande uma mensagem no grupo da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão, que é o nosso grupo de transmissão, telefone 3966-2828, 3966-2828, isso na quarta-feira. Na sexta-feira,
nós temos a nossa oficina da palavra e da oração. Nós também temos um momento de oração, mas é um momento mais breve. E nós temos um estudo da palavra de Deus, um estudo do texto. Sexta-feira é um momento no qual nós debruçamos um tempo maior de aplicação às Escrituras, para que nós possamos crescer não apenas na graça, mas também no conhecimento do nosso Deus. Sexta-feira, no dia 31, nós teremos a nossa terceira edição do Limão Acadêmico. O que é o Limão Acadêmico? Nós temos convidados que falam para nós acerca de temas interessantes que têm a ver conosco, conosco que fazemos parte do povo de Deus, tem a ver com as pessoas em geral também, mas é de grande interesse para nós e são pessoas especialistas em determinados assuntos. A partir de amanhã, vocês já receberão o convite com o nome do nosso palestrante, que já confirmou a presença também, através do Google, através do StreamYard, dia 31, sábado. E domingo, um grande dia para nós, domingo, 1º de agosto, nós teremos a retomada dos cultos presenciais, todos os domingos, a partir do dia 1º de agosto, e o culto será uma noite muito especial. Além de nós estarmos retomando os nossos cultos presenciais, nós teremos a celebração da Ceia do Senhor, nós teremos a recepção dos novos membros, mas eu já aviso para os irmãos que, infelizmente, os nossos locais já foram preenchidos. Então, você que vai querer acompanhar esse momento muito importante, você só terá como acompanhá-lo através das mídias sociais. E tudo isso é por conta do que o nosso bondoso Salvador tem feito para nós, para a Igreja Presbiteriana do bairro do Limão. Que Ele te abençoe, que Ele te dê uma semana debaixo da sua graça e da sua bondade, em nome de Jesus. Amém.